E vamos lá ao nosso trabalho da noite de hoje. Lá no começo do Livro dos Espíritos, lá no prefácio, tem uma passagem que fala assim: tem assim o espírito duas naturezas. A primeira é a natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. E a segunda é a natureza da alma, pela alma que participa o espírito no mundo da matéria. Tem assim o espírito duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. E pela alma participa da natureza dos espíritos. E é isso. Como é que eu aprendo isso no meu dia a dia? A gente ouve falar de caridade, falar de amor, falar de fé. Enfim, a gente ouve muitas coisas, mas a gente não sabe o mecanismo de como isso é aplicável. E não é aplicável fora de nós, não, mas dentro de nós, para que isso possa se reverter como amor fora de nós. Porque senão nós ficamos no processo automático, né, de realizações. Mas isso não é errado, não, é um bom começo, viu, gente? Então vamos falar sobre a natureza animal. Como é que é a natureza animal? Como é que o animal age aqui na Terra? Primeiro, o instinto de sobrevivência, a sensibilidade do meio ambiente, o comportamento social, que é o relacionamento, e o ciclo de vida, que é a reprodução. Todos os animais passam por esses instintos, e nós, homens, também passamos por isso. Às vezes a gente fica preocupado em entender fora da gente, mas nós precisamos entender como isso ocorre dentro de mim, né? Onde ocorre o meu instinto de sobrevivência, quais são os meus relacionamentos, como é que é o meu comportamento social, como é que eu me convivo com o meio ambiente, como é que eu pratico essa estrutura de meio ambiente da minha vida e, por fim, como é que é o meu ciclo de reprodução. Aí a gente vai lá no aspecto da sexualidade, que ocupa tanto espaço no nosso campo mental. Como é que funciona isso? Por que isso existe? Então nós estamos na época agora de perguntar por que as coisas acontecem. Aconteceu comigo, opa, o que é isso? E aí nós voltamos novamente para essa natureza física do homem na Terra, né? Como eu atuo na Terra? Qual é o meu processo interno para agir corretamente na Terra? E é um planeta de prova e expiação. Tem que ficar bem claro isso para nós, porque é o foco do nosso estudo hoje. Então, como é que eu faço para reencarnar aqui na Terra? Eu tenho que ter uma colaboração do plano espiritual. Nós já sabemos, através do estudo do André Luiz, de vários espíritos, como é que é esse preparo lá no plano espiritual para que nós possamos reencarnar aqui na Terra, para que nós possamos retornar aqui na Terra. Então, eu fiz uma analogia como se fosse uma viagem. Então, eu estou esperando o dia chegar, a hora chegar, e de repente eu tenho a resposta. Opa, é hoje que você vai ter que ir para a Terra. É hoje que eu vou fazer a minha viagem para a Terra. E como é que é esse processo de viajar para a Terra? Nós sabemos que, primeiramente, os espíritos tiveram uma grande responsabilidade de preparar todo o ambiente para nós. E aí chegou esse momento. Aí eles falam assim: cadê a tua bagagem? E quando a gente vai viajar, a gente leva uma mala, não leva? Aí nós vamos preparar a nossa bagagem. Pega a nossa mala. E aí, o que eu vou botar dentro da mala para vir para cá? O que eu venho para cá? O que eu preciso trazer para eu me sentir na Terra? As minhas dificuldades, né? Os meus problemas que eu gerei aqui, todos os processos de não conformidade, todos os processos de dificuldade que eu gerei para mim mesmo no meu processo de evolução, eu coloco dentro dessa mala, né? Pego o carro e venho para a Terra. Olha que bacana a analogia. É exatamente assim, viu, gente? Só que no mundo espiritual a gente está fazendo essa analogia. E aí, no caminho, eu já começo a sentir sono, eu fico relaxado. Conclusão, quando eu chego aqui na Terra, eu já chego de uma forma hipnotizada, eu chego inconsciente aqui na Terra.
Eu já esqueço toda a minha vida espiritual ficou para trás. As minhas lembranças ficaram para trás. Estão adormecidas. E aí os espíritos chegam e percebem aquela possibilidade que eles criaram e elaboraram por um longo período, e eu sou aproximado no momento da concepção de o esperma fecundar o ovo, eu sou aproximado desse elementos, de uma forma muito sutil e muito discreta, e a gente não sabe como os espíritos fazem isso. Mas eu queria deixar bem claro para vocês, né? E aí, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e dá origem ao zigoto, o meu perispírito é ligado a esse zigoto. É nesse momento que o meu perispírito. Porque é importante que eu lembre que toda viagem que nós fazemos, o meu perispírito está junto comigo. E quando eu tenho essa conexão com o zigoto, que acabou de ser fecundado, lá o óvulo virou zigoto, o perispírito é que faz essa ligação no zigoto. E aí o zigoto começa a desenvolver. E ele desce para as trompas da mulher, vai descendo e se aloja na parede do útero. Aí ele já vira um embrião e vai formar ali o futuro bebê. Ele vai desenvolver até o nascimento. Aí tem a formação embrionária e as células vão se multiplicando e o que acontece? Os órgãos vão surgindo, vão se formando. E a gente está ali, inconsciente, né? Porque o meu nível de consciência, ele foi deletado, ele está zerado. Então, quando eu nasço aqui na Terra, eu parto do zero, eu começo tudo de novo. E nesse processo de desenvolvimento do embrião, o perispírito, ele vai se fortalecendo e gradualmente, ao longo da gestação, ele vai envolvendo o meu campo neurológico, o meu cérebro e a coluna vertebral. E depois ele se espalha para o resto do corpo, o perispírito. O espírito não habita o corpo. Eu não habito o corpo como espírito. Quem habita o corpo é o perispírito, e é o processo natural da reencarnação. O perispírito se liga principalmente onde? No cérebro. Porque o cérebro é o gabinete da alma. O cérebro é a ferramenta a qual o espírito atua através do perispírito. Nós, em outra palestra, nós trouxemos isso, né? Se tirar o cérebro do corpo, acabou. O espírito não tem como atuar mais. Troca o coração, troca o rins, enfim. O cérebro, ele é um elemento primordial para que o espírito possa atuar através do perispírito. E aí começa a nossa jornada como encarnado. Aí a gente nasce, todo aquele processo de envolvimento, né? Aí, quando nós nascemos, nós vamos abrir o quê? O que nós trouxemos a mala? Aí nós vamos abrir essa mala de novo. Olha a nossa responsabilidade, tá vendo? Aí nós abrimos e esse condicionamento que está na mala, disse aqui, passa a ser o nosso temperamento. É o nosso temperamento. Tá? E daí, nós como pai dessa criança que nasceu e abriu a mala dela, e é todo o resgate que ela tem que fazer aqui na Terra, todos os infortúnios, enfim, todo o processo que cada um de nós passa. Os pais, generosamente, eles já começam a perceber o temperamento do bebê. Se é chorão, se é birrento, se é sorridente, não é assim? Vocês são mãe? Vocês não falam, esse menino vai ser danadinho, vai ser birrento. Ele não está nem falando e nós já estamos identificando aquela criança. Aí ela vai desenvolvendo, né? Até o 5º ano é quando ela desenvolve a emoção, porque o processo de instinto dela, de sobrevivência que nós falamos, ele já está formatado. Ele está lá no cérebro reptiliano. Ele já existe de uma forma integral. Então, a criança chora quando está com fome, o bebê sorri quando está alegre, enfim, ele tem todos os elementos necessários para ele sobreviver. Né? Ainda que nós, como seres humanos, nós somos os únicos, como mamíferos, desculpa, nós somos os únicos que
dependemos mais dos nossos pais até uma idade maior. Às vezes até os 100 anos, né? Nós estamos dependendo dos pais. A emoção. A emoção é o fator principal. O próximo trabalho que eu vou fazer vai ser como o pensamento surge dentro do nosso campo mental. É muito complexo, mas eu estou tentando fazer uma coisa bem fácil. Como o pensamento surge, né? Porque existe o pensamento no campo mental. E aí nós vamos entender como é que a emoção funciona a partir dos estímulos externos e dos estímulos internos que nós recebemos toda hora. Então, chega a hora da justiça divina. Vocês tiveram filho pequeno, vocês lembram quando eles pediam muito para repetir as coisas? A criança quer ouvir a mesma música, conte a mesma historinha, não é assim? Porque a missão da criança nessa idade é aprender sobre o mundo. O cérebro dela está ligado em todos os processos que ocorrem ao seu redor. Então ela fica cansada de tantos estímulos externos. Ela cria esse recurso, deixa eu ouvir uma coisa que eu já acessei e já tenho conhecimento dela, porque é uma forma ela tem de descansar a mente. É muito bacana, porque às vezes a gente se irrita, né? Não é continuar ou é obrigar a criança a ouvir outra coisa, é importante. Essa fase da emoção é incrível, a gente menos presta atenção no filho, porque a gente está assoberbado de atividade, preocupado com o recurso financeiro para manter a casa, a gente é mais novo, então a gente tem outros desejos também, outras vontades, e dessa forma nós acabamos prestando mais atenção. Mas a criança mais conhece os pais. Ela não só ouve o que você fala, mas escuta perfeitamente aquilo que você deixa de ouvir. Aí depois você pergunta para ela, mas quem te falou isso? É mais ou menos assim, é legal essa fase. Mas vamos assim para o nosso processo de prova e expiação hoje. João era um rapaz que morava numa cidade do interior. E ele conheceu lá a Maria Clara, e se apaixonaram e se casaram. Foram para a cidade maior e abriram uma pequena mercearia, uma venda lá. Passou-se os tempos, eles tiveram 2 filhos, né? A Ana Clara e o Jorge, e viviam de forma humilde, simples, um orçamento apertado, mas dava para viver. Mas estava ali firme, e uma família unida, religiosa, participando da casa espírita, e por aí afora. Um processo muito natural. E a venda, como toda venda, uma hora vende, outra hora não vende, mas ele estava sobrevivendo. E um dia à noite, ele acordou com a vizinhança o chamando. Aí ele levantou, foi ver o que era, a venda dele pegando fogo, foi incendiada, teve um curto-circuito e ele perdeu realmente tudo que ele tinha. E ficou, de certa forma, passando algumas dificuldades financeiras, porque chegava boleto, tinha conta para pagar, tinha repor estoque, ele não tinha dinheiro. E aquilo gerou uma situação muito desconfortável para ele e ele ficou muito triste. E, concomitantemente, a esposa dele, a Clara, foi consultar e teve um diagnóstico de câncer. Junto com toda essa problemática financeira, surgiu a doença da esposa. E foi algo assim muito agressivo. E ela precisou já ficar internada. E ele, de certa forma, ficou mais desesperado ainda, porque ele não tinha recursos para ajudar. E faltando as coisas dentro de casa, os filhos, e os filhos aí começaram a desentender um irmão com o outro. O Jorge saiu de casa, foi embora, não quis ficar ali dentro de casa mais, porque estava muito tenso. E a mãe, de certa forma, com a gravidade da doença, ela estava deteriorando cada dia mais. E assim, o que ocorreu foi o falecimento, né, o desencarne de Clara. E aí ele ficou mais aborrecido ainda, muito desesperado. Passou pelo problema financeiro, veio a doença da esposa, a família foi desestruturada. E aí fez lá todo o velório da esposa e voltou para casa como qualquer um ser humano, todo arrasado, extremamente aborrecido. E passaram-se alguns dias, e ele naquela frustração, naquela ansiedade, com aquele vazio, ele sentou na beira da cama e pediu para Deus o auxiliar, né?
E realmente ele foi atendido, ele teve uma intuição, e já devia ser algum mentor ali junto, ele fosse ao centro espírita. E ele foi. E chegando lá, ele teve alguma orientação, ele foi atendido, foi recepcionado, conversaram com ele, passaram a casa espírita passou a acompanhá-lo e arrumaram emprego para ele. Ele chamou os filhos voltaram, começaram a trabalhar também e começou a se organizar as situações. E a esposa deixou um bilhetinho para ele, ele sempre lia, né? Falando assim: João, não se desespere, tudo passa, tudo se transforma, tudo volta ao normal. E ele tinha aquela crença também nessas últimas palavras da esposa. Aí voltando aqui para nós, vocês conhecem alguma coisa semelhante a isso? É muito comum essa história na nossa vida, não com essa dimensão, mas muito próximo a isso, e algumas até maiores do que é. Isso é um processo de prova e expiação. Porque às vezes a gente fala prova e expiação, a gente fica pensando em catástrofes enormes, em processos muito, sabe, muito fora da nossa realidade, e não nos colocamos na condição, e esse momento que eu estou vivendo é o momento da minha prova e expiação. Porque eu não estou aqui para não sentir nada, eu não estou aqui encarnado para não viver nada. É um neto que cai, aquilo me assusta. É uma comida que queima, aquilo, sabe, me tira do centro, eu fico bravo. É a telefone que liga me cobrando uma conta que eu não devo. Esse é o nosso processo de expiação hoje e de prova. Quão é insatisfatório a gente receber uma ligação perguntando alguma coisa que a gente não tem conhecimento dela. E hoje é o que mais acontece todos os dias. Então, até os meios que as nossas provas de expiação chegam até nós, e vai trabalhar onde nós? Vai trabalhar no nosso comportamento. Eu me irrito porque o meu ego fica assim: poxa, mas eu não devo nada para ninguém. Aí eu saio contando para a esposa, eu recebo uma ligação, conto para o outro. Eu demoro assim uns 20 minutos para eu deletar aquilo do meu campo mental. Isso é muito comum, isso está acontecendo todos os dias conosco. Isso é prova e expiação. Então, quando a gente traz prova e expiação para o nosso dia a dia, é um convite para a gente olhar, né? Para a gente ter um olhar do que está acontecendo em torno de cada um de nós. A minha vida é boa, tá, mas a pessoa com quem você convive tem uma vida boa também. Porque eu preciso trabalhar o meu egoísmo. Se eu estiver bem e enxergando que o outro está mal, a responsabilidade é minha também, o processo é meu também. Então, é difícil a gente aceitar isso, né? Mas, de certa forma, a gente já faz isso todos os dias. Quem aqui que não tem filho casado precisa pagar a conta dele? Quem aqui que não precisa dividir, comprar roupa para o neto? Qual mãe que às vezes não precisa pedir roupa para o filho, para os pais? Pedir uma caneca de açúcar lá no vizinho? Então, eu trouxe esse olhar porque nós precisamos entender como que a prova e a expiação, ela acontece do nosso lado. Então, quando se fala em saúde, a parte financeira e família, na realidade é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Porque o nosso processo de prova e expiação, ele acontece no relacionamento com o mundo, é no relacionamento com as pessoas. E principalmente no ambiente familiar, é onde nós precisamos ter mais atento. E às vezes eu adoro a filha do vizinho e não converso com a minha filha. Ou para o sim, né? Eu tenho o desejo de parabenizar uma pessoa fora da minha casa e não parabenizo quem está do meu lado, porque eu não estou aborrecido com o meu esposo, estou aborrecido com a minha esposa. Então nós precisamos enxergar, e isso está tão próximo de nós e tão perto da nossa capacidade de resolver. Nós somos muito, nós somos artistas para sairmos fora de onde nós estamos. E o convite da natureza não é esse. Nós precisamos organizar a nossa casa, organizar o nosso estado mental, para que a gente possa realmente ir se ajustando e quando a gente deixar, e a gente levar a mala vazia. Porque quando nós retornarmos, a mala não pode estar cheia mais, viu, gente? A mala precisa estar o mais vazio possível. Olha a nossa responsabilidade. Todo dia eu levanto de manhã e falo: deixa eu olhar minha mala. Aí eu abro e fecho depressa, sabe? Porque a gente fica meio decepcionado, né? O quanto que a gente sabe, o quanto que a gente conhece e o quanto pouco a gente aprende. Né? Eu fico assim, aborrecido comigo.
Né? E acho que muito de vocês também, né? Quantas coisas a gente faz e a gente não arrepende depois. Poxa, eu podia ter feito diferente, né? Uma palavra, uma resposta. Mas por que isso acontece? É por causa do nosso temperamento. Ele está no reptiliano, e no reptiliano tudo é automático. Primeiro a gente faz para depois pensar. E aí vem o ego. E o ego fala assim: isso mesmo, isso passa. Depois você resolve isso. Isso já aconteceu alguma vez. E o nosso ego não deixa a gente viver o presente. É só o futuro ou o passado. E como é que eu equilibro esse ego? É com o meu livre-arbítrio. É aí que entra a ferramenta do livre-arbítrio. E como é que eu começo a usar o meu livre-arbítrio de forma eficiente e eficaz? É quando eu começo a construir valores. É quando eu começo a construir o meu caráter. O livre-arbítrio está muito associado ao caráter. Eu, às vezes, faço coisas que eu sei que não devo fazer. Isso é ausência de livre-arbítrio. E se eu aplicar o livre-arbítrio, eu falo: não, eu não vou fazer porque não é correto. E isso a gente pensa em grandes coisas, né? Em grandes feitos. Não, mas aquela hora eu olho para a minha vizinha, né, e falo: essa mulher é tão chata. Mas não perguntei para ela: o que está acontecendo e você não está bem hoje? Eu posso te ajudar? Então, o nosso processo ele pode ser muito diferente, é muito simples, mas é que nós nos acostumamos a nos sentirmos pesados. Vocês já perceberam isso? Como a gente se sente pesado, às vezes o dia todo, né? Até mesmo a gente deita bem e levanta pesado, ou outra hora deita pesado e levanta leve. Por que isso acontece? Porque a nossa comunicação com o mundo, né? Nós temos os estímulos externos, que chegam até nós através dos sentidos. E isso chega em forma de sensação no meu cérebro e vira percepção. E essa percepção, ela tem o discernimento do meu campo mental. Isso é, tudo aquilo que eu tenho e vai dar um conceito a essa percepção. Então, é a minha vida familiar, a minha história de família, a minha vida profissional, os elementos que estão me preocupando nesse momento, a minha história de adolescência, isso tudo interfere na minha percepção. É por isso que duas pessoas olhando a mesma coisa percebem de forma diferente. Porque é o campo mental dela que faz esse discernimento. E esse campo mental ele é gerido pela experiência de vida que nós trazemos, e aí nós somos mais ousados, até de outra vida. A gente está enxergando dessa forma. E também nós temos os nossos. Aí veio a resposta que eu trouxe agora há pouco. Porque nós levantamos mal, porque nós nos sentimos mal de ele, não sabemos o que é. Não é isso? Você levanta mal-humorado e fica ali o dia inteiro, sabe? Nada está bom, a comida não está boa. Gente, eu preciso me perguntar o que está acontecendo comigo. Eu não sou assim. Eu tenho o recurso da prece. Às vezes a coisa é tão grave em mim e não adianta eu pensar muito. É exato mesmo. Mas, da mesma forma que o meu cérebro, o meu campo mental, ele recebe os estímulos de fora, ele recebe os estímulos de dentro, também interno. Então, a mulher, né, quando está no período fértil, ela muda totalmente o humor dela, o comportamento dela, porque é uma questão hormonal. São os estímulos externos. Se eu estou com uma dor física, Fabinho, eu não consigo ter o mesmo humor que eu tenho antes. Se eu estou tomando algum medicamento, nós que fica velho, todo mundo toma remédio para pressão, toma. Mas aí eu vou perguntar: e o outro remédio? Você é para dor de cabeça, e aí vai. Mas, de certa forma, nós sempre jogamos algo para dentro do nosso organismo. E isso faz uma diferença biológica. E isso gera um estímulo externo, interno para o meu cérebro. Eu tenho que administrar isso. Uma preocupação, uma conta para pagar amanhã eu não tenho dinheiro. Como é que fica isso? Como é que fica o meu humor? Como é que fica? Ou eu estou com um desejo imenso de trocar de carro e não tenho dinheiro. Também fico doido, né? Não durmo direito. Então, esses processos que nós vivemos é um processo da natureza animal e são os instintos inerentes. Isso é nós. Isso é de cada um de nós. Aí a gente fala em egoísmo e orgulho. Fabinho, quando a gente fala isso, parece que está tão longe da gente, a gente não é isso, né? E como é que funciona? Cada um, quando abre a sua bagagem,
o tamanho que fica isso na Terra. É por isso que o egoísmo e o orgulho é o problema maior da Terra. Aí a gente está pensando, né, que lá na entrada do mundo espiritual, para cá, tem um negócio lá que chama egoísmo, e não é isso. É nós que produzimos esse efeito dominó. Né? O meu orgulho, o meu egoísmo, juntado com o seu, associado ao outro, e torna a Terra. Ô, gente, a Terra sem nós não tem egoísmo e orgulho. Então, esse olhar, essa percepção, é que nós precisamos ter do que acontece conosco. Por que nós somos assim? Por que eu estou assim? E uma vez eu entendendo, eu posso ousar. Como é que eu faço para melhorar isso? O primeiro passo é identificar, mas nós cortamos o caminho. A gente quer melhorar de qualquer maneira. Se a gente for batendo nos outros, a gente quer melhorar. Né? Deixa eu tomar uma pinga, deixa eu fazer isso, deixa eu ir para lá. É mais ou menos assim. Brigou com a esposa, aí você vai buscar o recurso fora de casa. E não é, eu tenho que resolver com a esposa dentro de casa. Né? E casal, gente, toda hora espeta. Não adianta. Quem é casado, toda hora espeta. Mesmo se não é ausência de amor, é presença de prova e expiação. Isso que a gente tem que entender. E às vezes a gente acha que xingou o esposo, ele acha que a gente não gosta dele. Não, o meu esposo, isso é prova e expiação. Fica aí, segura a coisa. E aí nós voltamos aqui para outra questão de provas de expiação. São os relacionamentos conflituosos. Nós brigamos com o vizinho, brigamos com o motorista e nos fechou nos trânsitos. E por aí afora, toda hora a gente tem uma reação, né, compulsória e tira o pior de nós para o mundo. E a nossa proposta aqui no mundo não é essa, gente. É a gente tirar o melhor que a gente tem para o mundo. Porque nós somos responsáveis pela iluminação da Terra. Uma outra prova e expiação, eu acho assim, e é muito doloroso, é o desapego às coisas materiais. Quanto de nós, quando somos prejudicados, o quanto a gente sofre? Se você bate no teu carro, eu não gosto nem de pensar, vou levar meu carro no mecânico, quanto será que vai ficar? Nós somos muito apegados a esses processos. Isso é prova e expiação. Eu estou fazendo questão de trazer isso, porque a gente não pode mais conviver com a ideia de que prova e expiação é fatalidades enormes. É uma casa cair em cima de mim. Não é isso. Eu pisar no espinho, isso é uma prova e expiação. A gente precisa gerenciar isso para a gente ir se conhecendo. Porque na medida em que eu identifico, olha, passei por uma prova e expiação hoje. Sabe? O cara no trânsito me arrasou e eu não falei nada. Eu não devolvi para ele. Meu Deus, obrigado por eu ter conseguido superar esse impulso de devolver para ele o que ele me falou. Olha que bonito. É difícil, né? No trânsito a gente não xingar o outro. A outra são as provas morais. Não tem aquele ditado que todo mundo gosta de levar vantagem? É só a gente analisar isso. O quanto a gente é tentado, às vezes. A moça do supermercado não passou uma compra, a gente veio e fica quieto. Ou, de repente, cobrou a mais. Quando é isso, a gente retorna, né? Mas quando é a menos, a gente não retorna, não. Então, o que eu preciso melhorar para evoluir? São essas coisas, Edmarzinho. Eu não preciso, sabe, fazer uma grande obra. A primeira obra que eu preciso realizar é em mim mesmo, de forma muito simples e, sabe, desprendida realmente. Diz que o sujeito desencarnou e chegou lá no plano espiritual mais evoluído que ele foi, né? Aí ele encontrou lá o espírito iluminado. Aí ele falou assim, espírito, deixa eu falar com você. Anjo, né? Meu anjo, deixa eu falar com você. Olha, você tem que sair daqui da zona de conforto e ir lá para a Terra. O teu negócio lá está feio, tá? As pessoas estão brigando uma com a outra, não respeitam o outro. A política está horrorosa, né? Tem gente chorando, tem gente doente, tem gente com vários problemas. Você precisa sair daqui e ir lá resolver. E cada coisa que ele falava, o anjo falava, mas já tem isso lá. Aí ele repetia, o anjo, já tem isso lá. Ele falava, o anjo, já tem isso lá. Aí ele falou, mas anjo, o que tem lá que eu não vi ainda? Tem os amigos. Então, eu estou trazendo essa mensagem para vocês, e ninguém está sozinho numa encarnação. Por maior que seja o nosso problema, a gente sempre vai encontrar alguém
para nos ajudar, para nos orientar. Não é para resolver o nosso problema. Muitas vezes é só para ouvir o nosso problema e isso nos dá um caminho diferenciado. A psicologia funciona assim, gente. É você falando para você mesmo. Mas eu preciso da figura do outro para eu me escutar. Se eu não tiver o outro falando para o outro, para eu mesmo escutar a mim, não funciona. Então, olha que maravilha, quantas pessoas têm aqui, quantos problemas existem, né? E eu vejo assim, que nós espíritas, nós somos muito mais cobrados por essa atitude de sermos amigos das pessoas. Porque é muito fácil ser amigo de quem a gente conhece e gosta, né? Mas quem a gente não conhece e algumas pessoas que a gente não simpatiza, a gente acaba abandonando realmente. E essa não é a proposta. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, qual é o processo da minha história como pessoa, como sujeito do mundo? Eu estou requisitando ou fornecendo mais? Tem um momento da vida que a gente precisa mais, mas tem um momento da vida que a gente pode doar mais. Então, a gente tem que estar muito atento para esse processo. Viver, gente, não é difícil. O difícil é a gente querer fechar a mala e não mexer nela. Mas não tem como. Nós chegamos aqui com a mala, temos que esvaziá-la e voltar com ela aberta, sem nada, vazia. Se nós não fizermos isso, a gente vai ter que retornar com a mesma bagagem. E a espiritualidade nos dá a oportunidade de fazer isso quantas vezes for necessário. Mas o tempo urge. E à medida que vamos tendo entendimento, a gente já passa a ter uma responsabilidade diferenciada. Hoje está mais pesado, né? Assim, eu propriamente eu trouxe uma chamada de atenção, mas vocês até desculpem, porque é a nossa... Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que eu estou vivendo. Na tribuna e na frente, eu não posso inventar muita coisa para ficar bonitinho. Eu tenho que falar o que eu estou vivendo, o que eu estou conseguindo descobrir dentro de mim. Essa é a proposta da tribuna, gente. Para a gente pregar a doutrina espírita na vida. E cada um de vocês, o pouco que ouve, e distribua com as pessoas, aprende na família. Chega em casa agora, dê um abraço no seu companheiro, sabe? Dê um abraço na sua filha e você, ela te ofendeu, te agrediu. E como os filhos agredem os pais hoje, né? Sim. Até por falta de entendimento, mas é a aceleração do tempo, né? Aliás, a aceleração do nosso processo, porque o tempo não passa, é a gente que passa pelo tempo, e isso tem que ficar bem claro para nós. O tempo é o mesmo, a presença de Deus é única no tempo, é igual para todo mundo, é nós que viajamos por ele. Olha que bacana é isso. Mas o crono, né, o relógio cronológico, a gente acha que está passando o tempo. Né? Antes de eu sair, eu ia falar nisso, eu falei, deixa eu fazer a conta, quantos dias eu já vivi? Aí eu vou pegar depois a minha idade e vou multiplicar. Quanto por ano, né? Quantos dias eu já vivi? Eu vou ficar assustado, né? Porque eu vivi tanto e aprendi tão pouco. Na jornada do Espírito, as provas e expiações são como chamas que purificam e elevam. Cada dor, cada desafio, não são castigo, mas lições preciosas que fortalecem a alma. As provas vêm como oportunidade de superação, escolhida mesmo antes da nossa encarnação. Enquanto as expiações são ajustes necessários para equilibrar erros do passado. Nada é em vão. O sofrimento molda o caráter, desperta a compaixão e ensina a humildade. Quem entende essa verdade caminha pela vida com mais coragem, vendo além da dor o brilho da evolução. Não há injustiça, apenas aprendizado. O espírito cresce, cada luta vencida, iluminando o caminho rumo à perfeição. Aceitar essa lei divina é libertar-se das amarras do passado e abraçar o futuro com esperança. No final, o que nos espera é a paz da consciência e a plenitude do amor. Leve para sua casa. O que eu posso fazer de melhor para quem convive comigo? Usa isso como âncora essa semana. Desafie vocês. O que eu posso fazer de melhor para a pessoa que convive comigo?
ela ali, ela é prova e expiação sua, tá bom? Fica com Deus.